Deus abençoe você. Bom, depois de ouvir tanta coisa boa, né? Quase que não precisa falar mais nada. A nossa leitura em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus, aproveitamos nesta oração e apresentamos também a Yasmin Ferreira, neta do irmão Ney, que depende de Ti. Põe a Tua mão sobre ela e dê a libertação, aquilo que o Calvário já nos outorgou. Nós cremos nesta bênção para se viver melhor. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto falamos a Sua palavra, que nossos corações possam sentir bem e bem ligado a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A alma foi ordenada por Deus. Bom, antes de prosseguir na mensagem, vamos fazer uma apresentação. Vem para frente, por favor. O pai é o Maurício, a mãe é Esther e a criança Lorenzo Vieira. Vamos ficar de pé outra vez, irmãos? Bom, não é? Muito bom. Os nossos filhos, nós os entregamos a Deus. É a melhor coisa que nós fazemos. Mas é bom que os pais também pensem nisso, que não somente os filhos, mas os pais também devem ser apresentados a Deus, certo? Cada um de nós queremos formar nosso lar de acordo com a palavra. Não importa o que os outros digam, nós temos princípios cristãos e queremos formar nosso lar com estes princípios. Eu quero deixar esta escritura, como sempre. De primeiro eu li a outra escritura, mas agora estamos lendo o Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É uma bênção poder gerar filhos, e filhos para a glória de Deus. Que se entregue estes filhos nas mãos de Deus, a qualquer tempo eles poderão chegar a Deus. Que tem um espaço de tempo de sua criação aqui na terra. Depois tem o tempo que eles pensam que são alguma coisa e se vão ao mundo e dominam a si mesmos. E aí tem o tempo do chamado de Deus. Gemendo, rindo ou chorando, mas que terão que vir. Porque nós, os pais, os entregamos a Deus. Amém? Vamos ver. Esse não vai dar trabalho, não. Lourenço?
Pai Celestial, nós colocamos diante do Senhor esta criança. Em nome do Pai Maurício e da Mãe Esther, eu apresento esta criança, Lourenço Vieira. Sê tu uma bênção, que possa crescer, se desenvolver, tendo a proteção divina, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pronto. Esse. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Em poucos momentos, poucos minutos, eu quero falar com vocês. Eu sei que se vai chegando a inspiração, a gente tem até que brecar a inspiração. É como o dom de línguas. E as pessoas dizem, eu não posso parar. Pode sim. Você tem domínio sobre o dom. Estou com vontade de falar em língua na hora do culto. Não, segura a língua. Porque na hora do culto não se deve falar em línguas, se não houver uma interpretação. Então, você tem que saber que você tem domínio, sim, sobre o dom. Nós temos domínio sobre a pregação, sobre o tempo, o horário, né? Nós temos domínio. E a gente está fazendo de tudo para dominar. Tem hora que não é fácil. Irmão Brana, que tinha que entregar esta mensagem para nós, não foi fácil para ele também. Mas ele tinha pregações de 2, 3 horas e até 6 horas. Você pensa bem. Agora, não adianta nós querer acompanhar o irmão Brana. Porque mensagem nós temos, já está tudo pregado. Nós só temos que repetir. Então, poderíamos pregar muitas horas. Mas o importante é dar o suficiente. Aquele alimento que te mantém, que te sustenta. Amém? Eu quero completar, pastor João Bispo, o que ele estava falando no absoluto. Eu acho bom completar, porque cada membro tem o seu pastor, e cada membro tem que saber que o seu pastor é o seu absoluto. Então, todas as pessoas que fazem parte do ministério do pastor João Bispo têm que saber, ele é seu absoluto, não sou eu. Ele é seu absoluto, certo? Isso você tem que ter segurança, porque você tem que ter um absoluto. Não pode ter 2. É um absoluto. Então, aqueles que creem que eu sou pastor deles, quem me quer como pastor me procura. Eu não tenho que ir atrás de você. Você não quer que eu seja seu pastor? Eu não tenho que fazer isso, certo? O que eu tenho que fazer é aguardar em silêncio. Se tiver alguém que queira que eu seja pastor dele ou dela, venha e diga, eu quero o senhor como meu pastor. Como o irmão Ney veio aí de Caxias também hoje, mas a esposa diz, nós queremos o senhor como nosso pastor.
Amém. Não posso falar mais nada. Os outros que querem o pastor João Bispo, tem que chegar para ele e dizer, pastor João Bispo, eu quero o senhor como meu pastor. Certo? O nosso ministério só vai para frente porque tem liderança do Espírito. Aqui não tem, vocês não têm que passar para o meu ministério. Vocês têm que ter um líder, um absoluto, um pastor. E eu fico satisfeito se o ministério do pastor João Bispo vai aumentando, vai crescendo. Eu fico satisfeito, porque eu vejo a luta dele, a fidelidade dele. Então vocês têm que entender que eu sou assim. E eu faço isso com todos os pastores. Lá do norte, tem os pastores do norte. Cada um quer o pastor Mendes, vai com o pastor Mendes. Não, eu não quero pastor Mendes, eu quero Osmar, então vem para cá. E nós reunimos tudo junto. Entende? Nós estamos aqui reunidos com membros do ministério do pastor João Bispo e do nosso ministério. Estamos aqui reunidos. E muito bem, é assim que se vai. Você entende? É num bom espírito. Nós vamos lá no norte e reunimos com o ministério também do pastor Mendes, do pastor Ivair, do pastor Josué, do pastor Gedielcio. São poucos pastores no Brasil, não são muitos. Nós não temos problema em fazer um plenário e querer muitos pastores. Não, nós não estamos querendo muitos pastores. Nós estamos só querendo despertar os eleitos e dando a oportunidade para os eleitos escolher seu pastor, certo? Você vem e escolhe seu pastor. Você não vai me entristecer. Mas se eu for lá, eu escutei o CD do pastor Osmar, mas eu quero ser membro pastor bispo, eu fico satisfeito, certo? Você tem que entender o meu coração. Eu sou assim. Deus me fez desse jeito. Eu não vou lutar. Oh, não, fica comigo. Não vai para ele, não. Aí seria uma porfia entre nós. Para quê? Não há necessidade. Como é bom. O membro escolhe seu pastor. Porque aí ele fica em paz. Como o rapaz escolheu uma moça, agora você vai ter que engolir. Mas está difícil. Vai. Você escolheu o pastor bispo. Mas agora vai, tem que aguentar. Você escolheu o Osmar. Mas agora o Osmar. Você devia aguentar. Certo? É um casamento. Esse negócio de largar. Aí eu vou largar e vou passar para o outro. É a mesma coisa no casamento. O casamento você não larga do seu marido ou da sua mulher e vai passar para outra pessoa. Você vai aguentar. Eu estou falando com vocês agora dentro da terceira etapa. Vocês já fizeram isso fora da terceira etapa. Fizeram errado. Mas agora estou dizendo, daqui para frente, o que vocês devem fazer é aguentar o rojão. Entendeu? O lar também está difícil, esse marido está difícil. Aguenta. Vai até o fim. Deus te honrará. Mais do que se você deixar dessa mulher mesquinha e desse velho rabugento e arrumar outros. Deus vai honrar você por permanecer firme daqui para frente. Aí tem uns que dizem, mas por que eu já não fiz a coisa antes de vir para cá, meu Deus? Parece que eu li sua mente, né? Por que eu não fiz? Agora já é tarde. Agora é tarde. Certo? Agora já está feito. Porque o certo é, quando você escolhe um pastor, não fica mudando de pastor. Escolheu aquele pastor, fica com aquele pastor, pelo amor de Deus. Que dificuldade tem? Fica com aquele pastor. Eu sempre tenho dado mais liberdade, porque eu venho no sul de 2 em 2 meses. O pastor João está pregando aí, talvez todo sábado, quarto ou domingo, ele está pregando na igreja dele. E ele tem que sair também para atender outros.
Então é um privilégio para a pessoa, se ela quer ter mais reuniões, estar mais perto do pastor, ir mais na igreja. Porque esse negócio perto do pastor não é ficar enchendo as paciências e que o pastor tem que ir sempre lá na sua casa. Porque, coitadinho das galinhas, dos frangos, né? Que é só chamar o pastor. Eu acho que um franguinho já falou, hoje um de nós já vai. Lá vem o pastor, né? Então, não é bom ficar trocando. Não fique trocando de pastor. Faça uma escolha segura. É assim, não fica trocando de mulher, trocando de marido. Faça uma escolha segura. É a melhor coisa que a gente faz. Aí você diz, mas eu fiz esse negócio errado agora mesmo. Tem jeito? Ué, pede a Deus e vê se tem jeito. Que aí é a sua consciência diante de Deus. Certo? Eu sempre creio que Deus está dando uma oportunidade para nós, como deu para o irmão Brana em 1965. Deus deu uma oportunidade para o irmão Brana. E Ele está dando uma oportunidade para nós desde o ano 2000. Agora você está chegando por último, Deus está te dando esta oportunidade. Uma oportunidade. Porque senão a gente começa a brincar. Porque eu vou te falar, aguentar uma pessoa até o fim da vida, você tem que ter revelação. É que aquela mulher é sua mulher mesmo, aquele marido é seu marido. Para aguentar até o final. Porque nós estamos num tempo que as pessoas não aguentam uma outra. Ou aguenta o cheirinho uma da outra uma semana, 15 dias. Já não está cheirando bem esse casamento. A coisa não está bem. Devia ter pensado antes, né? Devia ter pensado antes. É que nem eu que namorei 45 dias com minha esposa. Ela está aí. 45 dias. Mas eu conheci ela desde criança na igreja, né? E nunca me interessei por ela, que ela chamava ela de feia. Aí ela disse, você foi castigado agora. Foi castigado, teve que casar com a feinha, né? Então, graças a Deus. Então, vai tudo bem. Nós não temos problema, não tenho problema de pensar, eu preciso de uma outra mulher. Também um velho que nem eu só tem que pensar, que nem o irmão Gilberto está falando agora, comprar terreno no cemitério. Chega uma idade que você não tem que ficar preocupando. É preocupado. Eu pensei, comprar um terreno, você vai fazer uma casinha? Não, no cemitério. Tem hora que é assim, né? Não tem que ficar preocupado com certas coisas que já não é da nossa alçada mais. Nós já nos preocupamos com o casamento, é aquilo ali, é aquela pessoa. Porque tem uns que gostam de... Tem mais gato-manha, né? As coisinhas, vai no espelho, então mas eu sou mais bonito que minha mulher, mais do que o meu marido. Eu acho que eu ainda abafo. Né? Esse é o problema. É o problema desse tempo. Você tem que ser uma pessoa que, ao ter dado sua palavra, você cumpre sua palavra. Você é uma pessoa realizada. Certo? Uma pessoa realizada. Não precisa de outra pessoa para te realizar. Você já encontrou seu parceiro, sua parceira para te realizar. Se não encontrou, ora a Deus e vá em frente. É porque tem hora que não encontra, né? Tem hora que é tão difícil e não encontra. Então eu só queria dar essa palavrinha para os membros, para que as pessoas pudessem entender que o nosso ministério, nós viemos aqui e reunimos com o pastor Bispo, ele nos ajuda aqui também a ministrar a ceia, e nós vamos em tanto lugar, ele vai atrás, é uma bênção. Ele nos ajuda bastante. E não temos tido problema de porfias no nosso ministério, porque o meu espírito é esse. Então, até eu sempre quero semear o meu espírito para meus diáconos, para os meus obreiros. Eu quero que o meu espírito esteja sobre eles, para que eles pensem como eu, falem como eu, ajam assim com as pessoas como eu, certo? Para ver as pessoas amorosas e não agitando o grupo.
Nós não queremos agitação no grupo, nós queremos um grupo que ame. E que os membros do pastor João Bispo está aqui, sinta bem, e junto com os meus também vai bem, sinta bem com os membros do pastor João Bispo. E nós aqui, em ministros, sentimos bem e não temos que viajar falando mal um do outro. O que nós temos que falar, devemos chamar a pessoa e falar na cara. Irmão Brana ensinou que os Branas eram assim. Eles brigavam. Mas chegavam no fim do dia, davam a mão para o outro, todos continuavam sendo Brana. Então nós somos assim também. Podemos ter nossas dificuldades, ainda não brigamos. Porque quando briga parece que sai faísca, né? A coisa não é fácil, é que nem o lar. O lar, quando vai bem, você diz, mas lá em casa está num amor. E o amor é que nem aquele amor do arroz papa, né? Que custa sair da colher. Então, mas tem um tempo que os dois não pregam, não cola. Está um arroz solto. Mas tem dificuldade, vocês têm experiência disso. Tem tempo, eu já falei muito isso, fico repetindo, né? Mas tem tempo que você está dando tapinha nela. Mas tem tempo que você podia passar, escorregar nela, dar um tapa nela, né? Mas não, aquele dia, aquela semana, meu Deus do céu, que semana triste, não é? Não é assim na sua casa? Tem o dia, sim. Não é todo dia, que beleza. Não é todo dia, não seja falso, não. Não é todo dia. Nem na casa de Brana era todo dia assim. Certo? Nem na casa de Moisés era todo dia assim. O irmão Brana mostrou essas coisas. Então, na minha casa também não é todo dia assim. Tem dia que você está próximo, quer dar uns tapinhos, mas tem dia que você não quer passar nem perto. Se der um tapa, daí vai pegar fogo. Se encostar, por que você me encostou? Outro dia quer encostar. Não é? E tem crente que é assim. E isto, na vida espiritual, nós precisamos melhorar. Na vida espiritual, nós precisamos ter o prazer, não brigar com Cristo, não discutir com Cristo, mas ter o prazer de nos reunir com Cristo e encostar na sua palavra, encostar nele, ele ter o prazer de encostar em nós. O lado natural e sexual de marido e mulher, irmão Brana sempre pregou que isso é tipo de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é o espiritual. É você vir para a igreja e sentir bem com Cristo. Você já pensou bem de você vir aqui, lutar, chegar aqui e não sentir bem com a pregação? Você diz, perdi meu tempo, perdi gasolina, o carro vai quebrar, vai dar algum problema nisso aqui, porque não estou gostando deste culto. Então é mal, mas quando você vem, que ninguém nem te chamou, você vem por sua vontade própria, entende? É isso que você responde por si mesmo, aquilo te faz sentir bem. O que acontece, você diz, isso é meu, é para mim, é para minha família. Se você sabe de alguma fraqueza de algum irmão e de alguma irmã, nós estamos em família, não sai comentando para os outros, não. Nós estamos em família. E o que nós fazemos em família, sempre abafamos as nossas coisas de família. Fica só em família. Se lava os trapos sujos em casa. Né? Então é entre família. Vamos resolver o nosso problema entre família. Eu não gosto nem de falar mal dos outros lá de fora, que estão dominados pelo diabo. Nem do Papa. O Papa já foi feito para o que ele vai fazer. Entende? Já foi feito. Tem hora que precisa de um avanço, até da política, para poder apertar o cerco para cumprir o restante da mensagem do profeta. E a hora que isso apertar, certo?
A mulherada que ganhou até hoje na política só quebrou os países. Mas se alguma outra aí for uma mulher daquela que o irmão Brana disse, aquela forte mesmo, você já pensou? Que pode fazer a arte que tem que ser feita e cumprir a mensagem do profeta. Deixa por conta de Deus. Eu não sou político, certo? Você pergunta, que partido? Meu negócio não tem nada de partido, é inteiro. Esse negócio de partido não funciona. É coisa dividida, é igreja dividida, lar dividido. Não temos partido aqui. Nós cremos numa só mensagem. Nós não estamos partidos, nós estamos juntos, numa só mensagem. Amém? Amém. Então, eu estava pensando nisto porque o irmão Brana mostra esta riqueza. A gente tem hora que quer que as pessoas vejam, mas elas não podem ver. E tem pessoas que veem a mensagem, mas elas veem em dois lados. É como o corpo e o espírito. O corpo tem a visão, a audição, o olfato, paladar e tato. E o irmão Brana diz, esses 5 sentidos que foram dados para você entrar em contato com o seu mundo terrestre. Você usa esses 5 sentidos. Logo você tem o sentido do espírito, que ele jogou para a imaginação, memória, consciência, razão e afeto. E eu quero que vocês, como pregadores, aprendam uma coisa. Talvez você já pregou diferente disso, que nós temos 2 lados na mensagem. Certo? Nós temos 2 lados. Mas você toma e não sabeis, que é uma das últimas mensagens do profeta, para falar sobre corpo, espírito e alma. Certo? Pega e não sabeis. Não as mensagens de Apocalipse que ele pregou, mas a mensagem não sabeis. Você vai ter mais segurança, porque é uma mensagem próxima à partida do irmão Brana. 65. Então, eu quero que você... Sabe por quê? Porque senão nós vamos fazer a pregação e eu falo que é uma coisa... Eu vou falar para vocês os sentidos do espírito, imaginação, memória, consciência, razão e afeto. Aí você vê que não, isso daí são os sentidos da alma. O teólogo aprende isso, que são os sentidos da alma. Certo? E o irmão Brana tem isso também na mensagem. Por isso que eu estou explicando para você ver esta realidade. É como o pastor Bispo, aquele parágrafo que nós encontramos, que mostra a vinda, talvez a vinda do Senhor, e a revelação de Jesus Cristo, que o cumprimento de Apocalipse 1, 7, é um 7, que até podia ser no Monte Pôr do Sol. Não dá certo. Vocês têm que ver que o irmão Brana, as eras da igreja, quando o irmão Brana soltou as eras da igreja, já foi no final. Está no final da vida dele, aqui na Terra, certo? Para poder, ele ficou segurando as eras da igreja, porque ele estava corrigindo coisas dentro das eras e as pessoas não estavam sabendo. Por isso ele pediu para o irmão Liveio para poder gramaticar as eras, e não pense você que o irmão Liveio mudou. Não, aquilo ali foi atualizado. As coisas que irmão Brana queria que fosse colocado. Então, o que tem na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, em original, é corrigido na revelação de Jesus Cristo, naquela exposição. Ficamos com a exposição. Porque senão a gente começa a pregar 2 coisas. Entende? Mas ficamos, porque a gente vê a correção. A gente lê a mensagem e tem visão sobre essas coisas. Porque o irmão Brana tinha vontade de ir a Israel. O irmão Brana, ao meu ver, na mensagem que eu estudo, aquela revelação de Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo mesmo na capa, irmão Brana, ele tinha consciência de que aquele ministério de ir pregar os judeus era dado a ele. Certo? Você vai estudar aquela mensagem, a original, quando ele pregou as eras,
Ele tinha consciência de que aquilo era ele. Que a mensagem de Moisés, Elias e Cristo era ele que ia entregar. Lá, em Israel. Por isso, para mim, quando aquilo aconteceu, Deus deu para o irmão Brana uma demonstração do que ia acontecer, mas não era com ele. Por isso o irmão Brana quis ir, aqueles irmãos milionários soltaram lá milhões de Novos Testamentos para que o irmão Brana pudesse ir e dar a mensagem e converter os judeus, e Deus barrou o irmão Brana no meio do caminho e mandou ele voltar. Ele diz: não é hora ainda. E até hoje não é hora. Entende? Então você vai ver que era uma demonstração. Eu vou dizer, não, aquilo é errado. Não é errado, está na mensagem. Não é errado, mas não era para o irmão Brana, certo? Quando vocês leem esta mensagem, o irmão Brana mostra coisas aqui. Antes de começar a pregar, ele diz assim: olha, e assim diz o Senhor. Estava falando de uma pequena mulher que sempre levantava na reunião batista, e ele diz, não sabendo o que poderia fazer, e ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a falar em línguas, uma mulher batista da primeira igreja batista de Cleverport, e então ela não sabia o que tinha feito. E então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação, disse: assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. Ali aconteceu isto perfeitamente. Certo? Irmão Brana diz, aconteceu. Foi uma demonstração que Deus fez do que aquela profecia tinha sido dita. Eu não ia falar sobre essas coisas, né? Mas eu tenho que dar esse toque para vocês verem que Deus, através do irmão Brana, não ia aos judeus. Se fosse, ele tinha permitido ir. Então foi uma demonstração do trabalho que ia ser feito para os judeus, aquele ministério, mas não era com o William Brana, certo? E o William Brana quis ir depois, lutou para ir, e Deus ainda mandou ele voltar. Diz, não é hora ainda, certo? E eu creio nisso, certo? Eu creio nisso. Então, quando você pega a mensagem, você tem que ter revelação do que você está lendo. O povo que crê que o irmão Brana vai pregar aos judeus é por causa dessas coisas. Eles crêem que o irmão Brana vai para lá. Mas se fosse para o irmão Brana ir para lá, Deus não tinha mandado ele voltar. Porque Deus não vai usar ninguém que morre e ressuscita para ir pregar lá. Deus nunca fez isso. Certo? Ele não vai fazer. O ministério será homens diferentes. Aí depois disso daqui, ó, é 61? 60, né? Final de 60. Depois, em 63, ele prega os selos e corrige essas coisas. Que não era ele. Perguntaram para ele se era o nosso Elias ia pregar os judeus. Diz, não. Ele diz, nesse tempo, este Elias será tirado. Haverá o arrebatamento. É outro homem. Não é o William Brana, certo? Então, se as pessoas, o povo lê a mensagem, mas se não tiver a direção de Deus do dia para você poder entender a mensagem do jeito que ela é, você acaba formando mais doutrina e faz o povo não saber em que segurar. Mas você tem que ter um lugar fixo, um absoluto, para você colocar o povo. É na revelação. Os selos é a revelação que corrige toda a mensagem. Certo? Tudo que você passa pelos selos, você vai ver a correção. Quando chega casamento e divórcio em 65, é o que vai corrigir as coisas nossas de casamento e divórcio. Muitas vezes não é nem perguntas e respostas sobre casamento e divórcio. Certo? É a própria mensagem casamento e divórcio que vai corrigir. Porque fala direto conosco. Amém? Então, as pessoas, elas têm a mensagem no corpo.
no espírito. Eles imaginam. Por isso que as pessoas acham fácil pregar essa mensagem. E tem um monte de obreiro. É porque se as pessoas estudassem melhor a mensagem, eles diriam, eu não dou conta, eu vou ficar quieto. Porque senão eu vou falar errado para os outros, eu vou ficar quieto. É o melhor que faz. Porque senão você vai ensinar uma coisa e ainda vai dizer que Deus te mandou fazer aquilo. Como tem tantos pastores aí que aprendeu com os CDs e mente para o povo dizendo que Deus revelou isso para eles. Eles são mentirosos com a cara lavada. Assim. Então, Deus me revelou. E para mim também foi da forma simples. Certo? Foi da forma simples. Não é eu orando, gritando para Deus me dar. Simplesmente nós estamos pregando. Isso deu certo. A mensagem foi sendo aberta pouco a pouco e nós fomos entendendo essa mensagem. Agora, não a entendemos apenas com o corpo e com o espírito, que as pessoas trabalham muito com a imaginação, com a memória, com a consciência, com a razão, com o afeto. Mas Deus não está nisso. Deus trabalha na sua alma. O irmão Branham mostra que você pode ter o batismo com o Espírito Santo e estar perdido. Eu estou falando isso agora, mas há anos atrás, eu não cria assim, eu não tinha visto. Dizendo, não, quem tem o Espírito Santo não pode ser perdido. Mas aí você vai ter que ver também na mensagem que jeito que é que o Espírito Santo caiu na pessoa. Onde foi que o Espírito Santo caiu na pessoa? Porque tem 3 lugares que o Espírito Santo pode cair em você. 2 lugares que ele cair em você, você está perdido ainda. O Espírito Santo cai na sua carne e você diz, estou arrepiando. Ele cai na sua carne. Ele cai no seu espírito. Oh, mas como eu sinto bem, eu penso nessas coisas, eu tenho um afeto nestas coisas, eu sinto bem com esta mensagem. Está no seu espírito. Se você não recebeu esta revelação na sua alma, não vai adiantar nada. Você é um perdido. Por isso, vocês não vê o povo da mensagem perdido. Porque vocês pensam que eles receberam o Espírito Santo na alma. Não, receberam tudo no corpo e no espírito. Vocês podem ver o movimento que fazem, de gesticular, de dançar. Nesse tempo que a dança, o rolar, foi no tempo da era metodista. A dança nos pentecostais. Eles querem fazer isso de movimentos lá de trás. Eles não querem ter o Espírito Santo como foi derramado. Eles querem ter o Espírito Santo na primeira e segunda etapa, que é corpo e espírito. E corpo e espírito não faz nada mais do que crente animal. Que é corpo e espírito. Não tem alma. A alma para poder te direcionar, para te dar vergonha, para você agir direito. Você não pode culpar um cavalo de fazer sexo ao público, mas você tem que saber que um homem, uma mulher que faz isso, como o irmão Branham disse, que lá na Inglaterra se fazia nas praças, e são piores que animais. E hoje está também aqui no Brasil, o nudismo, a praia do nudismo, e pai, mãe, filhas, tudo nus, e achando que está tudo bem, tudo certo. Falta a alma. São pessoas que podem ter amor, pode ter um lar abençoado, pode ter buscado a Deus, tem Deus no corpo, tem Deus no espírito, mas não tem na alma. Isso é o que faz a diferença. O que nós temos recebido, o que um ser humano normal, que ele tem corpo, espírito e alma. E quando a palavra desce na sua alma, corrige completamente sua vida.
É a palavra descendo na sua alma. Domina. Te domina. A revelação que o povo tem alcançado do irmão Brana envolve corpo e espírito. Eles têm recebido o batismo do Espírito Santo, da mensagem do profeta, no corpo e no espírito. E estão perdidos. Você precisa entender onde está o batismo com o Espírito Santo na alma. Não está na primeira e segunda etapa. A primeira é corpo, a segunda é espírito. Na terceira etapa é onde está o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós vivendo aqui no tempo da terceira etapa, precisamos receber esse batismo mesmo na nossa alma, que é a revelação, aquilo que não sabíamos. Como animais nós não sabíamos, sabemos como homens. Entendeu? Não sabíamos como crentes nominais, sabemos como crentes revelados. Qual o motivo? É a alma, é o terceiro compartimento, é onde foi revelado os selos. Os selos não foi revelado na parte do corpo e do espírito, foi revelado na alma. Não foi revelado no átrio exterior, na justificação, no interior, na santificação, mas foi véu adentro, no santo do santo. Esses mistérios que nós temos alcançado não é do exterior, por isso as pessoas não veem, porque eles só vê o que está no exterior, eles só vê o que eles sentem. E essa mensagem não é sentimento, é revelação. Isso daí está lá no seu profundo. Não é o que eu sinto, é o que eu creio, é a verdade. Sinto ou não, arrepio ou não. Tem que vai bem, até eu tenho hora que eu quero chorar também. Chorar é bom. Mas tem hora que a mensagem vem, não é para mim chorar. Eu tenho que pregar ela como Abraão pregou. Eu tenho que crer nela como Abraão creu. Abraão não sentia nada de que o filho ia nascer. Ele vai nascer que jeito? Eu sou um homem morto. Com 99 anos, sou um homem morto. Minha mulher tem um ventre morto. Já tem o ventre morto porque é estéril de nascença. Como é que vai gerar filho? Mas ele não olhou para isto. Essas impossibilidades que está no corpo e no espírito. Ele olhou para a promessa de Deus. E que Deus falou e Ele é poderoso para cumprir sua palavra. E logo Abraão se renovou. Sara ficou uma mocinha que até o rei Abimeleque olhou e disse: leva, vai prepará-la para mim. Se ele soubesse que há poucos momentos atrás ela era uma velhaça de 90 anos. Se ele soubesse. Mas ele não sabia. Olhou para ela, é bonitinha. Abraão também chegou ali com aquela carinha nova, não com 99. Carinha nova. Tinha sido mudado. Antes, você tem que saber, tem que vir o novo nome. Tem que mudar de Abrão para Abraão. Tem que mudar de Sarai para Sara. Tem que mudar de cristianismo para bramitas. Tem que haver uma mudança. É tempo dessa mudança, não é no céu não, é aqui na terra. Antes do filho prometido aparecer, isto é, antes do arrebatamento, que nós tivemos o filho do homem, agora estamos aguardando o filho prometido. O filho do homem veio na terra, o filho prometido vem nos ares. É o que nós estamos aguardando. Amém. Então, meu irmão, preste atenção nisso. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar. Parágrafo 100, eventos modernos são esclarecidos por profecia. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar, de modo nenhum. Não sobre isto. Não tem nada que ver com a sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a sua alma, o interior, aqui dentro, que tem que vir de Deus.
Esta alma tem que vir de Deus. Você deveria perceber isso. Por que você está entendendo a mensagem? Se você for... Talvez as pessoas não entendem, pensam que a gente está chamando de animal. Mas se você for um crente animal, você não entenderia essa mensagem. Sabe por que você está entendendo? Porque você é um crente alma. Você tem algo, mas eu tenho tanta coisa errada. Não, não olhe pelo que você tem errado. Deus colocou uma coisa certa lá dentro. Você ouviu a palavra e a sua alma rejubila com esta mensagem. É duro demais quando a pessoa... Eu desconfiaria da minha eleição. Você vai falar, o pastor, você está pregando, mas não estou entendendo nada. Porque eu não posso falar mais simples, não tem jeito. Que você pegou o pregador mais simples, que fala mais simples. Não tem jeito de explicar mais simples do que isso. Eu não consigo ver o cordeiro fora do trono. Mas e você vê o selo revelado? Se você não vê o cordeiro fora do trono, não vê o selo revelado também. Então você não vê o Brana também como profeta? O melhor é você saber que você não viu foi nada. E que é um crente animal. É isto? É pesado, né? Mas é isso aqui, ó. O irmão Brana diz, aqui está a alma, aqui dentro, que tem que vir de Deus. Mas então, no exterior, você tem 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. No exterior. Você tem ainda o espírito, a imaginação, a memória, a consciência, a razão, o afeto. E como você gosta dessa mensagem. Ele diz, mas eu gosto. Eu escuto, e aí é perigoso. Eu escuto as fitas do irmão Brana, os CDs do irmão Brana. Mas como eu sinto bem. E agora, você está sentindo alguma coisa? Não estou entendendo. Aí que é difícil. Aí que... mas eu escutei o profeta, eu entendi. Entendeu o que do profeta? Entendeu a primeira etapa, entendeu a segunda etapa. Mas você entendeu que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos? Você entendeu? Você entendeu que a HAM faz parte do nome de Deus e que não é do nome, é do novo nome, e ele não podia falar do novo nome e teve que falar do nome. Só quem é da alma, filho. Eu vou dizer, mas meu Deus, eu sou tão errado, como é que Deus pode revelar isso para mim? Dá graças a Deus, rapaz. Não é o que nós somos, não. Não é o que fazemos, não são feitos do físico, do espírito, são feitos da alma, que é a natureza do espírito. Aí eu começo a ver que a natureza do meu espírito é boa. Porque se a alma é a natureza do espírito, a minha imaginação aí passa a ser certa, a minha memória passa a ser certa, a minha razão, meu afeto, a minha consciência passa a ser certa. Por quê? Porque eu já tenho aqui a alma, que é a natureza daquele espírito. Só esse pedacinho, estou terminando. Contanto que o seu lar terrestre, o interior, você tem um espírito. E aí dentro você tem 5 saídas. Consciência, amor, e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito, você pode ser batizado com o espírito, com o genuíno Espírito de Deus. Que nesse espírito você pode ter sido batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. Isso aqui não é conversa minha, não. Isso daqui é pregação de William Branham. Isso daqui não é para gente de primeira e segunda etapa. É para gente que tem alma. Uma alma que é a natureza do Espírito, que vê Deus fazendo a coisa. Eu estou vendo é Deus. O Odinai, isso é um homem qualquer. Estou vendo é Deus. Ele dizia, Jesus era um homem qualquer. Ele dizia, não, ele é o Filho do Deus vivo. E assim vem, Brana era um homem qualquer. Não, ele era o profeta de Deus, era Deus manifestado em carne.
Mas esse povo de hoje, essa noiva de hoje, o João de hoje, não está com nada. E não está mesmo. Só que não é animal. Ele não é animal. Ele tem uma alma. E esta alma é a natureza dos trovões. Natureza dos selos revelados. Natureza do novo nome. Ninguém precisa ficar te levando para uma escolinha. Eu vou ter que te ensinar até você aprender o novo nome. Vou te explicar bastante. Já aprendeu? Ainda não. Então você não vai aprender. Você escuta um CD. O povo escutou Pedro 15 minutos, diz o irmão Branco. E o Espírito Santo caiu. 15 minutos. Você não tem que... eu preciso levar, porque eu tenho 2.700 CD. Então, pastor, para mim entender essa mensagem aí, eu preciso dos 2.700 CD. Eu falo, você vai ficar sem. Porque não precisa de 2.000, precisa de um. É você ouvir um CD que mostra o que o sétimo anjo veio fazer. E chega no final você diz amém. Fez mesmo. Ele diz que fez. Então eu creio que fez. É isso daí que você tem que ouvir. Não é querer ouvir um monte de CD. Tem gente que escuta, e aquilo ali só está no corpo e no espírito. É um crente animal. Não tem alma. Não tem a natureza da mensagem do dia. Você tem que pensar nisso. Por isso não temos prazer nas reuniões de primeira e segunda etapa. Não temos, vivemos lá. Não sabíamos, um tempo nós despertamos. Tem uma alma. E eu estou vendo algo. Eu estou sabendo que isto é realidade. Nunca mais voltamos lá. Há algo dentro de você. Não é questão de querer separar do povo, não. É questão da mensagem. Você diz que vou fazer. Aquilo não é mensagem mais para mim. Já tenho ouvido uma mensagem que preenche os meus desejos. Aquilo que eu não sabia, passei a ficar sabendo. Então, estou satisfeito. Vou ficar aqui, vou armar minha tenda aqui mesmo. Mas tem outros que dizem, tem uns que armam a tenda e desmancham. Pastor, olha, agora eu vou ficar aqui. Agora, né? Na próxima vez você não está, não. Só agora. Agora eu vou ficar. Eu escutei, eu não sou esse crente animal, impossível. Que eu sou um animal. Porque eu não tenho alma. A alma que é a natureza do espírito, que é a natureza da terceira puxada do dia. Eu não tenho esta alma. Não, eu estou sentindo que eu tenho, então fica quieto. Escuta a mensagem e vai até o fim. Agora, muitas vezes está, mas pisando no carro dos outros. Está, mas querendo que os outros te escutem. Pelo amor de Deus, cale a boca. As pessoas não aprendem a ouvir. Em casa você diz para a mulher, você fica quieta, tá? E tem hora que fala, cala a boca. E a mulher matraca. Fala que cala a boca o quê, pai? E a hora que você escuta isso, o sangue ferve. Mas aí você dá uma examinada em si mesmo. Diz, eu estou mandando a mulher calar a boca, mas quem tem que ficar quieta é eu mesmo. Eu não tenho feito para essa mulher o que ela precisa, o que ela merece. Então por que na hora H eu quero que ela tem que me ouvir? Porque eu sou o homem. Ela tem que me ouvir. Não, eu tenho que ter uma alma de casamento. Alma de amor, de compreensão. Tem que ter. E essa mulher, Deus é quem vai trabalhar com ela. Entrega essa mulher que fala mais do que você, entrega ela a Deus e você também. Entrega vocês dois a Deus. Fala, Senhor, dá um jeito em nós. O que tiver errado, leva embora, Senhor. Se a mulher tiver... Não, volta atrás dessa oração aí.
estiver errado, leve. Eu me arrependo. Senão, fica a vida toda lutando um contra o outro. Não, vocês têm que ter uma só alma agora. Agora é uma só alma. A Bíblia diz de um só corpo, que é mais difícil. Uma só alma, uma natureza dentro daquele lar. Por isso, quando nós viemos para a mensagem, é uma só alma, uma só natureza. O que Brana falou está falado. E quando João chegar, o que João falar está falado. Eu fico quieto, eu creio. Amém? Então, terminou o parágrafo. Vou repetir. Lembre-se, nesse Espírito, você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus. E ainda assim está perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. O que manda é essa alma que vive e ela foi ordenada. Ordenada à obediência à palavra. Tem hora que você não adianta querer fazer a mulher te obedecer. Ó, mulher, a Bíblia diz que você tem que ser como Sara. E ela diz, mas ela diz também que você tem que ser como Abraão. Vai virar um negócio para lá e para cá, assim, ó. Nem ela sabe que jeito é ser como Sara e você ser como Abraão. Aí fica aquela dificuldade. Não adianta lutar. Você coloca nas mãos de Deus e deixa Deus resolver. Abraão nunca ficou lutando com Sara. Então, Sara, por favor, me chame de senhor. Nunca. Não foi preciso. E senhor é obediência. É você estar debaixo daquela tutela, daquele fardo dele, de Deus. Sara debaixo do fardo de Abraão. E Sara sentia livre, abençoada. Ela era parte dele. A esposa de Cristo hoje sente abençoada com esta mensagem. Ela é parte dessa mensagem. Ela não quer outra coisa. Você acha que nós vamos ficar aqui enganando vocês? Irmãos, irmão Brana ainda vai vir. E se eu fizer isso daí, muita gente diz, sabe que eu creio desse jeito também? Acho que vai vir mesmo. Ele vai vir para revelar o sétimo selo. É porque na sua igreja você nunca ouviu o que era o sétimo selo. Se você ouvir o que é o sétimo selo, você vai saber que isso era Brana. Não vai ter dificuldade. Se você ouvir o que são os 7 trovões, você vai ficar sabendo que Brana era o 7º trovão. Amém. Vamos deixar um pouquinho para amanhã. Deus forte, te damos graças, Senhor, porque desejamos ter na nossa alma a palavra semente. O seu profeta diz que a alma tem um único sentido. Os outros têm 5 sentidos. O corpo tem 5 sentidos. O espírito tem 5 sentidos. Diz, mas a alma tem um único sentido. A palavra semente, que está na alma do meu irmão, da minha irmã. E se está na minha alma, Senhor, eu não lutarei contra esta palavra semente. E a palavra que foi semeada pelo Senhor, logo foi revelada pelo profeta no último dia, logo é comida também por João nesse último tempo, e nós todos regozijamos com esta revelação. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.